Êxodo capítulo 20, versículo 13, diz assim: não matarás. Sexto mandamento do Senhor: não matarás. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós estamos reunidos aqui em Teu nome. Nós já cantamos louvores a Ti, nós já oramos ao Senhor, nós o adoramos em oração, em cântico, nós confessamos os nossos pecados, nós intercedemos ao Senhor. E agora, Pai, é chegada a hora em que a Tua palavra foi lida, e nós clamamos ao Senhor que Tu sejas servido em descortinar os nossos olhos espirituais, em abrir o nosso coração de maneira que nós ouçamos a voz do Senhor nessa noite, que ao meditarmos no sexto mandamento, consigamos ver a profundidade do nosso pecado e consigamos também olhar para a grandiosidade do nosso Salvador, que é Jesus Cristo, que apesar das nossas faltas, que apesar das nossas mazelas, não nos abandona e tem cuidado de nós com poder e graça. Muito obrigado, Deus, por nos trazer aqui nessa noite e fale conosco. Abençoe o pregador dessa noite, abençoa também aqueles que ouvem a Tua palavra, para que possam ser edificados e exortados mediante a vontade e a ação do Teu Santo Espírito. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu quero que vocês desenhem para mim aí um monte de coisas que para você representa o sexto mandamento. O sexto mandamento vocês conseguem escrever, é não matarás. Né? Com a ajuda do papai e da mamãe você consegue escrever. E eu quero que vocês desenhem na folha que vocês ganharam o que para você representa matar, não matar. Né? O que representa isso? E depois eu quero ver o seu desenho no final, tá bom? Em que circunstâncias você acha que você, que está aqui nessa noite, seria capaz de matar alguém? A pergunta parece meio extrema, né? Às vezes até mesmo desconfortável. Mas ela nos faz olhar para dentro. E é justamente isso que o sexto mandamento faz. Ao dizer não matarás, Deus não está apenas regulando um comportamento externo, mas Ele está expondo um problema do nosso coração, do coração humano. A maioria de nós se sentiria confiante ao dizer: ah, pastor, eu nunca matei ninguém. Eu espero. Mas Jesus, em Mateus, no capítulo 5, versículo 21 e 22, o texto que nós lemos aqui na parte de confissão de pecados, Jesus revela que o homicídio, que o assassinato, ele começa muito antes de qualquer arma ser empunhada. Ele começa no desprezo, no rancor guardado, na indiferença que permite que o outro apodreça emocionalmente ao nosso lado. O ódio, meus irmãos, ele é o embrião da morte. Nós vivemos numa época marcada pela banalização da vida, uma cultura marcada pela violência silenciosa, palavras que ferem, atitudes que excluem, omissões que matam. Tudo parece ecoar uma cultura da morte. A vida humana, que deveria ser protegida como um dom sagrado do Criador, tem sido constantemente reduzida a meras estatísticas da nossa sociedade, a uma mercadoria, ou às vezes até mesmo a um obstáculo. E quando isso acontece, a espada da violência substitui a cruz da graça. Mas Deus nos chama a vivermos de uma outra maneira. O sexto mandamento não é apenas uma proibição, ele é um chamado à preservação da vida, à dignidade do outro, à misericórdia ativa. Ele é uma convicção, o sexto mandamento, ele é uma convocação a viver e a deixar viver, a caminhar entre justiça e compaixão, entre a verdade e a paz. Mas há uma pergunta que deve persistir e deve ecoar na nossa mente durante todo esse sermão: como nós andamos por esse caminho? Nesse sermão nós vamos refletir sobre este mandamento à luz de 3 verdades que podem ser extraídas do sexto mandamento. Então, eu peço que você respire fundo e vamos então ao sexto mandamento. Não apenas para evitarmos a espada da violência,
mas para sermos conduzidos pela cruz. Pela cruz. Porque só quem foi alcançado pela graça aprende a viver e a deixar viver. Esse é o nosso tema. Viva e deixe viver. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar para os irmãos a importância de nós reconhecermos que a dignidade da vida é um dom de Deus. A nossa vida ela não é dignificada por quem nós somos ou por que fazemos. A dignidade da nossa vida está no fato de que quem deu a vida a nós é o próprio Deus, é o próprio Criador, e é nisso que está a dignidade. Então a gente vai repetir essa palavra várias vezes. Eu não quero que você tenha uma visão progressista desse negócio de dignidade e tudo. A ideia é olhar para qual é o fundamento da nossa vida, qual é a origem da nossa vida, que é em Deus. Então o sexto mandamento, como você já pôde ver, ele é um dos mais curtos. Agora começa aquela sequência, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Nos próximos domingos nós estaremos olhando isso. Mas o sexto mandamento ele é um dos que são os mais curtos. São apenas 2 palavras no original hebraico. E a palavra, o não é a palavra lo, e matar aqui, ou assassinar, é a palavra hatzak. Mas afinal, que tipo de matar? Isso traduzido seria não mate, né? Não matarás, não mate. Mas que tipo de matar a Bíblia tem em mente? A língua hebraica, ela tem pelo menos 8 palavras para referir-se a matar. E a usada aqui no sexto mandamento, em Êxodo 20:13, ela foi cuidadosamente selecionada. A palavra hebraica usada aqui, ela nunca é usada nem no sistema jurídico ou nas forças armadas. Existem outras palavras hebraicas para aludir à execução de uma sentença de morte ou a um tipo de morte que um soldado promove em um combate. Então, a gente vai fazer essa diferenciação hoje também. A palavra hebraica usada aqui no versículo 13, ela também não é utilizada para se referir à caça de animais e também a matar animais. Então, ela a ideia de nós não podemos usar o sexto mandamento para falar que não se pode matar animais. Não é essa a ideia. O mandamento não defende essa ideia. O que o mandamento proíbe não é matar, mas assassinar um ser humano. A versão traduzida de Êxodo 20:13, que mais se aproximaria da ideia do texto original, seria não assassinarás. Não assassinarás. O que o sexto mandamento proíbe é o extermínio injusto da vida legalmente inocente. Aplica-se ao assassinato a sangue frio, ao homicídio com raiva passional, ao homicídio culposo. Talvez uma boa tradução seria não assassinarás ilegalmente. Para ficar ainda mais claro, não assassinarás ilegalmente. Ao ordenar não matarás, o Senhor ordenando aqui, Deus está protegendo o que Ele mesmo criou com um valor inestimável. O que é que Ele criou com valor inestimável? A vida humana como portadora da sua imagem. É por isso que a vida ela é dignificada, porque todo ser humano, por pior que ele seja, ele é uma criatura criada conforme a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, quando a Trindade reunida ali cria o homem, ele diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Um pouco mais à frente, em Gênesis 9, versículo 6, o próprio Deus declara: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus, então, aqui está reforçando a ideia da importância da vida, o peso da vida. Isso significa, então, que toda a vida humana, independente de idade, de etnia, de condição social ou de condição moral, carrega uma dignidade que vem do próprio Criador. Ou seja, o que torna a vida tão preciosa é que cada ser humano é feito à imagem de Deus. Cada ser humano, viu? Imagem de Deus. Então esse negócio do povo ficar falando aí que é mãe e pai de pet, abandona isso. Tá? Imagem de Deus é só o ser humano.
cachorro é uma criatura de Deus também, mas o animal, o gato, o cachorro, o rato, o periquito, o papagaio, não é imagem de Deus. Então, se você foi criado como imagem de Deus, você não pode ser pai de alguém que não é a imagem de Deus. Porque quem foi criado conforme a imagem de Deus, gera outro ser conforme a imagem de Deus. É assim, né? Mas no contexto do Antigo Testamento, a sociedade ela era frequentemente marcada por ciclos de vingança e também pela desvalorização dos vulneráveis. Se a gente olhar para a história da humanidade, nós vamos perceber que isso é muito presente. Quando a gente olha, por exemplo, para a história da Grécia Antiga, nós vamos ver uma prática que parece algo que era só dos espartanos, mas isso era comum. Uma criança nascia defeituosa, eles jogavam ela de um penhasco. Eles exterminavam, para que só a raça mais pura fosse se desenvolvendo. Quando a gente olha, por exemplo, na história para o que Hitler tentou fazer, ele tentou desenvolver uma raça mais pura, por meio da cor da pele. Mas estão todos errados, porque ainda que, e a gente vai falar isso mais à frente, desde a fecundação, a vida, é nisso que nós cremos. Nós não cremos que a vida começa a partir do terceiro mês. A vida, para o povo de Deus, começa no ato da fecundação. Na fecundação do esperma com o óvulo, formando o zigoto, ali a vida. Então, nós somos pró-vida. Nós somos pró-vida. Então, o sexto mandamento, ele vai nos mostrar que o mandamento não matarás, ele quebra essa espiral ao colocar um limite inviolável. Que limite é esse? A vida pertence a Deus. E ninguém tem o direito de tirá-la, seja por impulso, por raiva ou até mesmo por conveniência. O sexto mandamento, ele não apenas proíbe o homicídio, mas ele preserva a santidade da vida e a soberania do Deus que a criou. E a razão é simples e profunda. A vida é um dom divino. E se a vida pertence a Deus, e Ele é o Criador da vida, somente o Senhor da vida, o dono de todas as coisas, Ele tem autoridade para dá-la e para tomá-la. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou ainda, como diz o salmista no Salmo 31, versículo 15, nas tuas mãos estão os meus dias. Deus, ele é o autor, o sustentador e juiz da vida. Jesus Cristo, ele é o Senhor da vida. Ele é o Logos eterno por meio de quem tudo foi feito. E em quem está o fôlego de todo ser vivente. Como Senhor soberano, ele pode delegar, o Senhor Deus, ele é o Senhor soberano, e ele pode delegar a certos agentes o direito de exercer justiça em casos específicos. Eu estou me referindo ao Estado. Você quer ver? Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos 13, no versículo 4. A gente vai ler rapidinho, eu vou encontrar aqui, já vou ler para você. Romanos 13, 4 diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, o Estado, a justiça, ela foi colocada para ser como autoridade debaixo da autoridade de Deus. O problema é que o homem pecador, ele vai manipular essa justiça. Esse é o problema que o fato da nossa nação, né, a gente saber o nome de quase a gente consegue montar o time, lembrando do nome de quase todos os juízes do nosso Supremo Tribunal Federal. Se você perguntar para um americano o nome de 3, ele não sabe, só se ele for da área. Agora, a maioria dos brasileiros sabe o nome de vários. Isso mostra que, infelizmente, na nossa nação, a justiça tem sido pervertida. Nós não vamos entrar nessa matéria de política, mas para mostrar que a autoridade do nosso país, seja os 3 poderes constituídos na nossa nação, eles são autorizados pelo próprio Deus. Mas não significa que todas as ações deles agradam ao Senhor.
Eles deveriam fazer conforme a lei diz, a lei humana diz, mas quando não fazem, eles estão indo contra a vontade do Senhor. Mas fora da justa administração dessa autoridade delegada, qualquer atentado contra a vida humana é uma afronta direta à soberania divina. Matar não é apenas violar a lei moral. Assassinar. Toda vez que eu falar matar, lembra de assassinar. Assassinar não é apenas violar uma lei moral, mas é usurpar o trono que pertence somente a Deus. E veja que interessante. Se a vida pertence a Deus, então nós não somos donos nem da nossa, muito menos da do outro. Então não nos é lícito tirar o que não nos foi dado por direito. Nós não temos direito sobre a nossa vida, é Deus quem tem. Por isso o sexto mandamento ele também confronta diretamente práticas como o aborto e a eutanásia. O aborto, ele atenta contra a dignidade de uma vida concedida no ato da fecundação, mas já criada à imagem de Deus. Abortar porque a criança é indesejada, ou abortar porque a criança talvez vai ter algum problema de formação, ou simplesmente porque ela não foi planejada, é assassinato. É assassinato. E isso foi tão já legalizado na nossa cultura que já existe uma pílula do dia seguinte. Que muitas mulheres fazem sexo à torta e à direita com homens que não têm compromisso nenhum, sem proteção alguma, e aí, com a dúvida de que se naquela relação gerou algum filho, toma-se uma pílula do dia seguinte. Sabe o que essa pílula faz? Ela mata uma vida que foi gerada. Isso é assassinato, irmãos. Isso é aborto legalizado, isso é contra as Escrituras. É rejeitar um ser que Deus está tecendo no ventre, ainda que silencioso e indefeso, mas já é um ser. Você que é da época mais moderna, assim como eu, porque quando minha mãe estava grávida de mim, as roupas naquela época era tudo branquinha e amarela, porque não sabia, né? A expectativa era, se vier menino é Bruno, e se vier menina é Camila. E aí veio o Bruno, e aí o amarelinho, depois foi comprando as roupas azuis. Hoje a gente já tem a modernidade de ir lá e ver quase o rosto da criança, né? Já vê o rosto da criança, tem gente que faz um negocinho de cera, ela leva para casa e tudo mais. Aí fica ao gosto de cada um. Mas a emoção que a gente tem quando na terceira semana a gente consegue ir lá no médico e ouvir o coração da criança batendo, é algo maravilhoso. Já há uma vida ali. Mas existem pessoas que falam, ali ainda não é vida. Pode tomar um remédio, pode matar aquilo ali. Pode destruir aquilo ali. E nós vamos perceber que Deus ele é contra isso. Porque isso faz parte da quebra do sexto mandamento. Mas também, a gente não vai conseguir esgotar aqui, falar sobre aborto, tem que deixar outro dia para falar sobre isso, mas também tem a ideia da eutanásia, que na nossa nação está um tanto quanto distante, mas em nações na Europa setentrional, por exemplo, ali na Noruega, na Suécia, isso já é normalizado. A eutanásia, muitas vezes travestida de um ato de compaixão, ela usurpa a prerrogativa divina de decidir quando e como a vida termina. A dor do fim, ela não pode nos levar a tomar o lugar do Criador. Pedir para tomar uma injeção no braço e acabar com a dor e morrer é tomar o trono de Deus. É uma tentativa, aliás, de tomar o trono de Deus. Dessa forma, então, irmãos, valorizar a vida à luz do sexto mandamento exige mais do que evitar o homicídio. Exige uma ética do cuidado, da misericórdia, da reverência pela existência. Significa não apenas evitar matar, mas não ferir, não excluir, não oprimir. E também não permitir que o pragmatismo ou a cultura da conveniência nos tornem cúmplices da morte disfarçada de direito. Vocês percebem como que tanto o aborto quanto a eutanásia é uma
é uma dificuldade de raciocínio lógico bíblico. Porque se a vida não nos pertence, eu não posso tirá-la. Ela pertence a Deus, isso só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E quem teme ao Senhor, aprende que a vida ela é sempre sagrada, do ventre ao leito de morte. Toda a existência é território do Senhor. Em alguns museus do mundo, existem peças de valor que são cercadas ali por cúpulas de vidro, de acrílico, a provas de bala, e se você talvez conseguir colocar a mão, você vai até preso. Há um tempo atrás, uma pessoa foi num museu, não lembro o país que foi, e ele sentou numa cadeira e quebrou a cadeira, era a cadeira de Van Gogh. Ele sentou na cadeira e quebrou a cadeira, não era para sentar, né? E teve que pagar uma multa absurda, né? Não foi preso, mas teve que pagar uma multa. Tocar nessas peças, ela é crime. Imagine, você está ali no Louvre, e aí você então está diante da Mona Lisa, do quadro da Mona Lisa, que não é tão grandão, é pequenininho. E aí você passa a mão lá. Provavelmente você vai ser preso. Não pode. É crime. Agora imagine alguém rasgando a obra-prima diante do próprio artista. É exatamente isso que o homem faz quando despreza a vida. Rasga-se diante de Deus a imagem que ele mesmo pintou para a sua glória. Assassinar é ofender a glória de Deus. Sabe aquelas famílias mais antigas que têm aqueles vasos bonitos, preciosos? Esse vaso foi da minha tataravó quando veio da Itália e está aí na família há tantas gerações e agora está com você. Imagina uma criança carregando nas mãos um vaso desse, uma porcelana dessa, herdada por gerações. Todos à sua volta olham e têm a certeza de que se cair, já era, não tem conserto. Não dá para colar com super bonder. Não dá para passar durepox, vai ficar tudo torto, né? Caiu, já era. A vida é essa porcelana nas mãos da humanidade, frágil, sagrada, inegociável. Mas diferente de uma criança que tropeça por descuido, por falta de equilíbrio, o ser humano muitas vezes quebra por escolha, quando trata pessoas como obstáculos ou como seres descartáveis. Quem valoriza a vida vê em cada rosto um reflexo da eternidade de Deus. Você não precisa de uma arma para quebrar o sexto mandamento. Hoje ninguém precisa puxar um gatilho para matar. É possível matar com palavras que humilham, com silêncios que ferem, com indiferenças que abandonam, ou simplesmente tratando o outro como um ser invisível. O ser humano carrega consigo a triste habilidade de matar a esperança do outro quando responde com frieza. Mata relacionamentos quando age com sarcasmo, com grosseria ou simplesmente com o abandono. E você? Você tem sido alguém que preserva a vida ou você tem sido alguém que adoece a vida alheia? No seu casamento, nas conversas online, no ambiente de trabalho, você espalha a paz ou você tem cultivado a morte? Você tem sido um agente de paz ou você tem sido um agente de morte? O sexto mandamento, irmãos, não é somente sobre não matar fisicamente. Ele é sobre proteger aquilo que Deus ama, a vida em todas as suas dimensões. É sobre tratar o outro como imagem de Deus. É sobre lembrar que Jesus morreu para dar vida. E nós o representamos quando escolhemos a mansidão no lugar da violência. Não matarás é mais do que evitar um crime. É um chamado diário para ser um agente da vida, da graça e também da reconciliação. Mas se a vida ela é um dom sagrado concedido por Deus, então honrá-la vai além do ato de matar. O sexto mandamento nos convida a não apenas sondar as nossas mãos. O sexto mandamento nos convida também a sondar o nosso coração. Porque muitas vezes o assassinato começa no invisível. E em sentimentos nutridos,
em palavras afiadas, em atitudes negligentes. É sobre isso que trata o próximo ponto, o assassinato que mora no coração. Se talvez você precisar matar a abelha para ela não te picar, aí não é assassinato, né? Você não está quebrando o sexto mandamento, fique em paz. É melhor matar a abelha antes que ela pique e você fique com o olho inchadão para ir trabalhar amanhã. Então, embora o sexto mandamento, não matarás, seja breve, Jesus ele nos ajuda a expandir a profundidade desse mandamento. Em Mateus 5, 21 e 22, durante o Sermão do Monte, ele declara o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Com essa ampliação, Jesus aqui ele não está alterando o mandamento. Ele o aprofunda, revelando a sua dimensão, uma dimensão interna e uma dimensão espiritual. O mandamento, então, que para o hebreu da época era algo somente externo. E ele falou, eu nunca matei ninguém, eu nunca dei uma facada, uma espadada em ninguém. Então eu estou cumprindo o sexto mandamento. Jesus, então, ele vai mostrar que o mandamento é algo além do modo externo. Ele também é interno e ele também é espiritual. Matar não é somente um ato externo. Pode ser também uma postura do coração. Veja, ira, desprezo, indiferença, ódio, um ódio silencioso, amargura, tudo isso estão presentes nas raízes do assassinato. A palavra grega usada por Jesus em Mateus 5, 21 e 22, Mateus 5, 22, para a ira, a palavra grega usada para a ira, em Mateus 5, ela indica um estado persistente, não apenas um impulso momentâneo. Não é aquela ira daquele momento ali, que alguém te deu uma fechadona e você dá aquele grito dentro do carro sozinho com os vidros fechados, e aí você se irou, e aí passou. Não é essa ira que Jesus está falando. Ele está falando de uma ira persistente. Ou seja, é aquele ressentimento guardado, cultivado em silêncio, que envenena relações e mata a dignidade alheia pouco a pouco. É desejar o mal no coração. E o apóstolo João, ele reforça esse ensino entre ódio e assassinato, lá em 1 João 3,15, quando João diz assim, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. A Bíblia nos ensina que o coração humano afetado pelo pecado, ele é um terreno fértil para o ódio. O problema, portanto, ele não começa com armas ou com agressões físicas, mas ele começa com desprezo, com orgulho e com egoísmo. Por isso, o sexto mandamento, ele aponta para uma ética do amor que nasce do coração transformado pela graça. Quem foi alcançado já pela misericórdia de Deus, não apenas deixa de matar, mas ele passa a preservar, a proteger, a ser um agente de vida. Cristo, que é a encarnação da vida, ele nos chama a sermos instrumentos de reconciliação e não de destruição. Como disse João Calvino comentando esse texto, ele diz assim, o sexto mandamento nos ensina não apenas a evitar o crime, mas a proteger a vida do próximo como se fosse a nossa. Cumprir o sexto mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. O problema é quando a pessoa se odeia. E aí como que ela ama o próximo? Porque se você, alguém que diz que te ama, mas odeia a si mesmo, duvide desse amor. Duvide desse amor. Hoje talvez você nunca tenha matado ninguém com as mãos. Mas você já pode ter matado alguém com palavras duras, com frieza do desprezo, com a ausência, quando alguém mais precisava, e você está ausente por comodidade, porque você não quer se incomodar. Ah, fulano está precisando, mas eu não vou lá não. Você já deixou de ouvir alguém quando alguém estava à beira de um colapso emocional? Sabe aquela pessoa que é muito melancólica, mas ela está precisando, ela te chamou no WhatsApp, ela te mandou mensagem, ela te ligou, ela tentou fazer até chamada de vídeo.
e você simplesmente olhou a notificação e falou: depois eu falo que eu não vi, que eu estava descansando, que o celular estava no silencioso. Você já ignorou um pedido de perdão? Ou alimentou o ressentimento por semanas, por meses, por anos? Você já viu alguém sangrando por dentro e passou por largo, passou longe? A ira não tratada, ela é incubadora do assassinato. E o silêncio cheio de amargura é um grito contra a vida. É por isso, meus irmãos, que como servos de Deus, outras pessoas podem nos ferir, outras pessoas podem nos desapontar, porque nós também fazemos isso com os outros. Nós não somos perfeitos. Mas a questão é que, como servos de Deus, nós não podemos nutrir ressentimento. Nós não temos que ficar igual uma vitrola velha, rodando, arranhada ali, no mesmo assunto. Sabe por quê? Porque isso é raiz de amargura, e raiz de amargura é cometer assassinato no coração. Talvez você nunca vai pegar um pedaço de pau e dar na cabeça de alguém. Talvez essa seja a sua vontade, né? Talvez, para muitas mulheres aqui, quando pela 10ª vez falou com o marido: mas você fez isso aqui de novo, não era para fazer. Ainda bem que as facas ficam na segunda gaveta e é mais difícil, aquela bagunça ali. Mas brincadeiras à parte, às vezes nós somos tomados de um ódio momentâneo. Mas se o ódio momentâneo passa a ser presente na nossa vida, nós estamos quebrando o 6º mandamento. Talvez você se entende como um servo de Deus, mas se você tem raiz de amargura para com alguém, você está quebrando o 6º mandamento. Sem medo de errar. Porque a ira não tratada, ela é incubadora do assassinato. E o silêncio cheio de amargura é um grito contra a vida. E nos ambientes onde nós deveríamos espalhar a vida, como família, como igreja ou redes sociais, muitas vezes nós, como povo de Deus, estamos espalhando sombras. Certa vez, conta-se uma história, que um sábio, ele viu um homem com o rosto tomado de ódio. Já viu alguém com o rosto tomado de ódio? Tem gente que você olha para essa e fica com medo, porque é uma cara de alguém cheio de ódio, cheio de raiva. E ele viu essa pessoa com o rosto tomado de ódio. E ele disse: eu vejo que você carrega uma brasa no seu bolso, esperando a hora certa de lançá-la em alguém. Mas você se esquece que enquanto você carrega essa brasa no seu bolso para lançá-la em alguém, ela está ferindo você mesmo. Ela está machucando não somente a sua perna, mas ela machuca também o próprio coração. Assim é a ira cultivada. Antes de matar o outro, mata você por dentro. Somente o amor de Cristo pode nos libertar dessa prisão do ódio e nos ensinar a amar quem nos fere, a perdoar quem nos decepciona e a acolher mesmo quem nos rejeita. Cristo na cruz foi morto por aqueles que o odiaram, mas ele não devolveu com morte. O que ele ofereceu foi vida. E quem anda com ele não vive para ferir, mas vive para sarar. E se até aqui nós vimos que o 6º mandamento, ele não fala apenas de evitar o homicídio físico, mas ele confronta o assassinato silencioso que pode habitar no nosso coração. Então a pergunta que precisa ser feita para nós é: o que é que Deus espera de nós como resposta ao dom da vida que ele nos concedeu? E a resposta está na direção contrária ao ódio. Se o ódio gera morte, nós temos que ir numa direção contrária. Não basta apenas não matar. É preciso promover, preservar e cultivar a vida. E é isso que a gente vai considerar agora no 3º ponto, no último lugar aqui no nosso texto. É o chamado para cultivar a vida. Nós temos um chamado. O 6º mandamento, ainda que ele seja não matarás, ele também, na sua parte positiva, é um chamado para nós para cultivarmos a vida. O 6º mandamento, não matarás, no hebraico original, ele carrega a força de uma proibição enfática contra o derramamento ilícito de sangue. Mas como nós já vimos com Jesus dizendo em Mateus 5:21, a proibição ela não é apenas negativa. Ela também contém uma exigência positiva. Que exigência positiva é essa? É promover a vida.
A lógica da lei de Deus é que não basta evitar o mal, é necessário praticar o bem. Então, para você chegar ao ponto de você compreender que você está cumprindo o sexto mandamento ou lutando para cumprir o sexto mandamento, não basta só você não matar, você precisa fazer o bem. Senão você está estagnado, você está em estado de neutralidade. Em Deuteronômio 30:19, o Senhor, ele exorta, ele fala assim: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. A vida, portanto, ela não é algo que nós preservamos passivamente. É algo que nós cultivamos ativamente. Nós devemos cultivar a nossa vida. O apóstolo João vai dizer que quem ama passou da morte para a vida. Lá em 1 João 3, 14 e 15. Mas quem odeia seu irmão já está no reino da morte. Ou seja, viver no amor é a resposta cristã ao sexto mandamento. E, irmãos, nós vivemos numa geração que não apenas convive com a violência, mas que aprendeu a rir dela. Filmes, séries e jogos estão nos treinando para achar normal o que Deus considera abominável. E não se trata apenas de um aumento da violência nas telas. Trata-se de transformá-la em entretenimento. Hoje a violência se tornou um entretenimento. Como escreveu um crítico de cinema chamado Michael Medved, ele diz o seguinte: à medida que a mutilação e o desmembramento se tornam grotescos, os cineastas suavizam a dor com humor sádico, fazendo da brutalidade um espetáculo cômico. Quer ver um exemplo disso? Se você teve o desprazer de ver algum filme do Deadpool, você viu a morte sendo tratada de maneira cômica. Simplesmente cômica. E o problema é que nós vamos nos acostumando a isso. E o que isso gera em nós? Ver filmes extremamente violentos. Vocês lembram? Teve um filme, acho que era Kill Bill, que tem uma cena que ela foi em preto e branco, de tanto sangue que aparecia. Aquela mulher lá com a espada na mão era o Sarel, né? Sai arrancando cabeça dos japoneses, tudo, e você olhava que tudo molhado, assim, era sangue. E o que isso vai gerando em nós? Uma cultura dessensibilizadora. Nós vamos perdendo a sensibilidade para com a vida. E estudos mostram que exposição constante à violência na mídia tem efeito direto na prática violenta da vida real. O Colégio Americano de Psiquiatria Forense, ele realizou um estudo com 2.000 pessoas. E 50% desses estudos apontaram para uma ligação definitiva entre a violência no cinema e a violência na vida real. E isso, sabe quando foi? Nos Estados Unidos, em 1998. Onde os astros eram Schwarzenegger, Van Damme, Sylvester Stallone. E hoje existem vários outros astros do cinema e conhecidos por filmes extremamente violentos. Basta ver que 27 anos depois dessa pesquisa, com o avanço do cinema e no mundo dos games, a violência tem ficado cada vez mais comum nesses meios. Talvez você vai ver um filme, né? E eu não esqueço uma vez que eu estava conversando com meu irmão e ele falou que ele vê às vezes a série com o controle na mão para acelerar. Eu falei, mas como assim você vê a série com o controle na mão para acelerar algumas cenas? Ah, eu estava vendo Demolidor e aí de repente o cara lá, né, o Fisk, descendo uma escada. A cena era ele descendo uma escada grande. Tinha quase 40 segundos dele descendo a escada, em silêncio. Só o barulho do sapato dele na escada de ferro. E no final tinha um homem que ele queria matar. E aí a gente quer ver sangue logo. A gente acelera. Não, mas não tem um tiro ainda. 10 minutos de filme, ninguém morreu. Eu vou pular para outra, eu vou ver outra coisa. Ou olhem para quais jogos as crianças e os adolescentes estão jogando. Veja os Free Fire da vida. Tiro para tudo que é lado. E aí eu vou denunciando a minha idade, que é aquele jogo, eu nunca joguei, meu pai nunca deixou eu jogar, que é aquele que o
que o cara rouba carro e sai andando pelo mapa e fazendo tudo. E aí tem um mapa também do Rio de Janeiro. E aí tem um carro da polícia lá e o pessoal acha legal dar tiro na polícia. É a banalização da violência. A violência se tornando entretenimento. E nós estamos consumindo isso. Esse é um método da acomodação da violência. Sabe onde isso é usado? No exército americano. Na maioria dos exércitos, aliás. Usa métodos parecidos para treinar soldados a matar. E o mesmo método é o que aparece em jogos violentos e filmes, sendo usados para treinar as nossas crianças a matar. A matar. Estamos ensinando uma geração a se divertir com a morte. E depois nós não podemos nos chocar quando um adolescente pega uma arma e mata o pai, a mãe e o seu irmão mais novo, porque ele queria ir morar com a namorada longe. Isso é consequência da banalização da violência. A igreja, meus irmãos, precisa agir, precisa reagir, porque nós estamos ensinando uma geração a divertir com a morte. E depois nós nos chocamos quando elas não valorizam mais a vida. Nós somos chamados a formar corações que amam a justiça, que valorizam a vida e que se indignam com o mal. Se a cultura se diverte com a morte, a igreja precisa reagir celebrando a vida. E pasmem, irmãos, a Bíblia nos ensina que o homem tem que ser o marido, aqueles aí que vão casar ainda, saibam disso, viu, mulheres? Você tem que casar com um cara que está disposto a entregar a própria vida por você. Não é aquele banana que na hora que começa o tiroteio ele te deixa porque ele corre mais rápido. Se isso acontecer, sai fora desse cara, porque é um banana. Você tem que casar com um cara que te protege, que vai cuidar de você. E aí, sabe onde é essa cultura da violência? E aí vem muita coisa que não dá tempo da gente abordar tudo aqui para fazer análise, mas junta feminismo, junta essa banalização da violência, e a gente percebe homens que não se doam mais, a ideia heróica, ela tem ficado cada vez mais de lado. Aquele ditado antigo, briga de marido e mulher não se mete a colher, tem ficado cada vez mais presente. Tá alguém passando na rua, vê um homem sentando a mão na orelha da mulher e ninguém faz nada. Isso não é comum nos vídeos que nós vemos por aí? Ou nós vemos dois homens brigando e se degladiando e ninguém faz nada para separar. Pelo contrário, quando aparece para a gente é porque alguém puxou o celular e ficou filmando. É a cultura da morte. É a banalização da violência, já presente na nossa consciência. Talvez hoje, no dia do descanso, você for olhar no Netflix ou no Prime e escolher um filme extremamente violento para ver. Cheio de sangue, cheio de sofrimento. E essas coisas elas vão moldando a nossa perspectiva para com a violência. E o chamado de Deus para o seu povo é mais profundo do que a mera autopreservação. Muito mais profundo. Porque Deus nos convida a sermos agentes da vida. Agentes da vida. Na família, isso significa que nós devemos pacificar os conflitos. Paulo em Efésios fala: pais, não levem o filho de vocês à ira. E tem pais que se divertem importunando o filho, fazendo piadinhas maldosas com o filho. Nós precisamos cultivar palavras que edificam, criar filhos com ternura e não com ira. Na igreja, nossa postura deve ser acolher, edificar, consolar e jamais permitir que fofocas, indiferenças ou friezas matem a nossa comunhão. Na sociedade, nós precisamos valorizar o pobre, proteger o vulnerável. Isso aqui não é discurso esquerdista. Isso é um discurso bíblico. Nós precisamos agir contra a injustiça e defender a criança, o nascituro, o idoso, o deficiente, o aflito. Mas o que nós vemos hoje são famílias desprezando os pais na velhice.
E é tão bonito quando você vê uma família que sente um impacto na própria cultura familiar, ou na própria liberdade para cuidar dos pais que já são idosos. Eu falei isso aqui quando eu preguei o 5º mandamento. O povo crente, pai de crente, não termina os seus dias em asilo, desprezado, abandonado. Sabe onde é que ele vai terminar? Lá na sua casa. Portanto, homens e mulheres que vão casar aí, pensem bem com quem você está casando. Com quem você está casando? Porque talvez você está casando com um homem que diz te amar, mas o dia que a sua mãe estiver lá com um AVC ou com uma dificuldade de saúde e você não tem irmão, é só você, e o seu pai já morreu, é só a sua mãe, aí você vai fazer, olha, nós precisamos trazer a mamãe para cá. Não, mas como assim? Não pode. Vamos juntar, vamos dar um jeito, a gente vai pagar um lugar para ela. Usa a aposentadoria dela. A aposentadoria é para isso agora. Nós vamos ajudar. Não, meu irmão. Não é assim. Não é assim. Isso também nos envolve numa cultura de cuidado integral. Nós lutamos contra o aborto, contra a eutanásia, porque compreendemos que a vida pertence a Deus do começo ao fim. Não nos é lícito acelerar nem a sua chegada, nem antecipar o seu fim. Isso seria tirar das mãos do Criador o domínio que só a Ele pertence. O mandamento não é só não mate. O mandamento também é faça viver. Imagine que você comprou uma casa. Você ganhou uma herança daquela bonita, daquela tia que não casou, que deixou uma fazenda em algum lugar, e aí você vendeu a fazenda, porque você não queria fazenda, e você comprou uma baita casa, aqui em Barretos, né, daquelas que tem um jardinzão bonito na frente, com escada subindo para casa, algo maravilhoso. Mas você é daquelas que faz morrer até aquela suculenta na cozinha. E aí você não cuidou do jardim. O jardim morreu. Morreu. Não basta você dizer que você não destruiu as flores. Olha, não foi eu que destruí as flores, não foi eu que destruí a grama. Se você não podou, se você não protegeu, se você não adubou, se você não regou, as flores morrem, a grama morre. Do mesmo modo, honrar a vida exige mais do que não matar. Exige cultivar. Com o quê? Com atitudes de amor, com compaixão, com serviço. Você pode nunca ter tirado a vida de alguém, mas será que você está nutrindo a vida de alguém? Será que você está cultivando a vida de alguém? Será que você está semeando paz, afeto, honra, verdade? Seja no lar, no trabalho, na igreja, nas redes sociais, as suas palavras e atitudes estão levando pessoas a florescer ou a murchar? Porque tem pessoas que têm essa terrível habilidade. Você fica 1 hora do lado dela, você sai triste, porque é só desgraça, é só notícia ruim, é só reclamação. E aí tem pessoas que é maravilhoso, porque você sabe até dos problemas que ela está passando, seja em ordem financeira, seja na saúde, você vai conversar com ela e ela está sempre para cima. Como é bom estar do lado de gente assim. Será que você é qual perfil? Você é alguém que paira uma nuvem sobre a sua cabeça, ou você é alguém que onde chega o ambiente alegra? O chamado do 6º mandamento é claro. Quem foi alcançado pela graça de Cristo se torna um agente da vida. A verdade é que o 6º mandamento não trata apenas de homicídios e assassinatos consumados. Ele também condena a indiferença diante da dor, o abandono dos vulneráveis, a omissão diante de quem precisa do socorro. Não basta, meus irmãos, dizer, eu nunca matei ninguém. A pergunta que o 6º mandamento levanta é, você tem protegido a vida quando você tem oportunidade? Muitos episódios bíblicos, eles ilustram essa verdade. Começando lá em Gênesis, quando Caim mata Abel. E o sangue de Abel clama na terra, né? Conforme Gênesis 4:10 fala para nós. E aí depois disso passa um período, ainda em Gênesis, e nós vemos um outro personagem, Lameque. Lameque, ele se orgulha de ter matado 2 homens. E ele canta o primeiro rap gangster da história na Bíblia. Ele fala para suas esposas. Mas ainda, nos primeiros capítulos da Bíblia, a violência ela cresce como uma metástase que contamina o mundo.
Mas Jesus, na sua sabedoria, ele foi além da narrativa e nos contou uma parábola que escancara a sutileza do assassinato por omissão. No caminho de Jerusalém para Jericó, um homem foi brutalmente assaltado. Ele teve seus pertences roubados e ele foi espancado e deixado meio morto, como Jesus conta. E a violência dos salteadores é, à primeira vista, a mais óbvia quebra do sexto mandamento. Eles feriram e quase mataram aquele homem no caminho. Mas Jesus não para neles. Ele denunciou algo ainda mais profundo, algo muito mais profundo, o pecado de ver e não agir. Um sacerdote e um levita, líderes religiosos, homens respeitados, gente da igreja, gente do povo de Deus, passaram, viram e passaram de largo, ou seja, passaram de longe. Eles não bateram, eles não roubaram, eles não feriram, mas também não ajudaram. Eles não mataram, mas também não impediram a morte iminente daquele homem caído na sarjeta. Eles pecaram pela omissão, por não protegerem a vida que poderiam ter salvado. Na lógica de Jesus, quebrar o sexto mandamento não exige empunhar uma arma. Basta cruzar os braços. Basta ver a dor e virar o rosto. Basta ter a chance de fazer o bem e escolher o silêncio. Basta ter a chance de ajudar o próximo e escolher o conforto próprio. Quantas vezes na semana nós ignoramos pessoas à beira do colapso emocional? Quantos vizinhos, membros da igreja, familiares e colegas estão caídos nas estradas da vida e escolhemos o caminho mais rápido para não nos envolver? O sexto mandamento não é apenas um limite contra a morte, ele é um chamado urgente para que todos nós, servos de Deus, sejamos promotores da vida. E se você se lembra, eu comecei esse sermão com uma pergunta, e eu quero concluí-lo também fazendo outra pergunta, também desconcertante. Você é assassino? Será que você é assassino? Se a sua pergunta, se a sua resposta ainda é não, deixa eu te ajudar. Você já disse algo que feriu alguém? Você já sentiu satisfação secreta pelo infortúnio de alguém? Você tem inimigo? Você tem alguém que na sua cabeça você imagina em apanhar essa pessoa? Você quer fazer alguma coisa ruim com alguém pelo mal que ela já te fez? Você já sentiu tanta raiva que você já chegou num estado de perder o controle? Há muitas maneiras de nós quebrarmos o sexto mandamento. E todos somos culpados de alguns, se não de todos. E esse é um problema real, porque a Bíblia explicitamente exclui os assassinos do reino de Deus. Quando o livro de Apocalipse lista ali as pessoas, os tipos de pessoas que não herdarão a terra prometida, ou aliás, as pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre, em Apocalipse 21:8, menciona os assassinos. Em outro texto, a Bíblia diz que quem são culpados de ódio, discórdia, ira e inveja não herdarão o reino de Deus. Se cometemos assassinato, mesmo que só no coração, nós merecemos ir para o inferno, irmãos, porque nós somos assassinos no nosso coração. Se não há maneira de os assassinos serem salvos, não é possível alguém ser salvo. Todos precisamos, então, de um Salvador. Concluir esse sermão nos leva a uma verdade constrangedora, mas cheia de esperança. Jesus morreu por assassinos. Não apenas por homicidas declarados, mas por todos os que já feriram com palavras, todos aqueles que já desprezaram com indiferença, todos aqueles que negaram socorro por omissão. Todos nós, em alguma medida, já quebramos o sexto mandamento. Mas o evangelho não é para os justos. O evangelho é para os quebrados. O próprio Cristo, enquanto estava pendurado na cruz,
Ele olhou para os que o matavam e orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele ofereceu graça àqueles que exigiam o seu sangue. Dias depois, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele pregou àquela mesma multidão em Jerusalém, lá em Atos 3,15. E com coragem profética, Pedro anunciou na sua pregação, ele disse: vocês mataram o autor da vida. Aqueles homens e mulheres que estavam ouvindo a pregação de Pedro, eles ficaram aflitos. E eles chegaram à seguinte questão: o que a gente vai fazer? O que faremos? Eles perguntaram. E a resposta de Pedro não foi condenação, mas graça. Pedro diz no versículo 38 de Atos 2: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Sim, até o pecado mais escandaloso pode ser coberto pelo sangue de Cristo. A mesma cruz que revela a gravidade do nosso pecado, revela também a profundidade do amor de Deus. A morte que aqueles homens do passado provocaram foi a mesma morte que os salvou. E é esta mesma morte que hoje perdoa todo aquele que se arrepende e se submete ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor da vida. Se você é o tipo de pessoa que, assim como eu, quebra o 6º mandamento, então há esperança para você. E a sua esperança está na cruz de Cristo, no sacrifício vicário de Jesus. Se você é propenso a ficar com raiva, se há alguém de quem você secretamente tem ressentimentos, se há assassinato no seu coração, ou se você já cometeu qualquer tipo de assassinato, seja em pensamento, seja em palavra, seja em ação, então se arrependa hoje, creia em Jesus Cristo, para receber o perdão dos pecados. Salve uma vida, meu irmão, a sua vida. Como? Confiando em Jesus, crendo nele, reconhecendo que você é um pecador e você precisa de um Salvador. Na cruz do Calvário, Jesus foi tratado por aquelas pessoas como um assassino, para que assassinos como eu e você pudéssemos ser tratados como filhos. O meu desejo nessa noite é que essa verdade te leve a valorizar a vida, a ser um promotor da paz e a descansar na graça de Cristo, porque Ele é o único que pode transformar corações marcados pela violência em instrumentos de vida abundante. Que Deus nos abençoe aqui, para que essas verdades sejam gravadas no mais íntimo do nosso coração.